Olá você, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Vanderlei Luiz de Souza, sou teólogo, terapeuta familiar e concluinte aí do curso de psicologia. Nosso tema de hoje, dor. Vamos falar sobre as perdas que enfrentamos aí na nossa existência como seres neste mundo. E eu quero começar esse vídeo com você falando de uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás, quando fui pastor de uma igreja batista, e quando dos nossos membros se deparou com um diagnóstico de câncer na tireoide, e ali ele se encontrava no hospital do câncer. E eu fui fazer ali a minha visita pastoral e eu fui confrontado por aquela pessoa com uma pergunta existencial. E ela me pergunta da seguinte forma: eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre fiz o meu serviço com muita presteza, sempre fui dedicada ao serviço do Senhor com muita dedicação. Por que que eu estou passando por isso? E eu me recordo que eu disse àquela pessoa: fulana, precisamos lembrar que nós existimos em um mundo em que todas as circunstâncias que estão presentes nesse mundo estão sujeitas também a nós, pessoas religiosas. Não é porque somos religiosos que nós não haveremos de passar pelas circunstâncias adversas que no mundo existe. E a conversa fluiu nessa circunstância, e aquela pessoa ficou mais tranquila. O fato é que depois ela fez a cirurgia e ficou bem, está tranquila, viva até hoje. Mas a sensação de perder a sua saúde já lhe provocou um sofrimento e a possibilidade da morte. O confronto com a finitude do ser lhe causou um sofrimento muito maior, uma inquietude ainda maior, uma dor ainda muito maior e uma ansiedade e uma angústia ainda muito maior. Mas naquele momento, eu, como pastor, naquela época dessa pessoa, não menosprezei a dor que ela sentia, mas a coloquei em contato com a dor que ela sentia e em como ela poderia estar reagindo frente a esse sofrimento que a dor lhe causava naquele momento. E ela, tomando consciência disso, passou a se sentir melhor. Guardadas, obviamente, as devidas proporções, ela ficou ali confortável para passar pelos procedimentos que viriam logo em seguida. Tanto que está muito bem hoje em dia. Então, né, essas perdas que temos durante a nossa caminhada, elas fazem parte do nosso viver, da nossa existência, desde o momento em que nós viemos a fazer parte dessa existência, desse mundo. Desde quando fomos formados ainda ali no ventre da nossa mãe. E ali estamos protegidos dentro de uma placenta, recebendo o nosso alimento,
e o conforto, né, da nossa mãe, do nosso pai, e ali estamos super confortável, mas chega o dia em que haveremos de ser expulso dali. E ali começa a nossa primeira perda. Quando somos expulsos do ventre da nossa mãe, que saímos daquele lugarzinho aconchegante, confortável, onde estamos super tranquilos, ali já passamos pela nossa primeira perda. Nosso primeiro trauma existencial. Nossa primeira crise existencial. Nossa primeira reação é o choro. E nossa primeira manifestação psíquica é que nós perdemos o nosso objeto de prazer. E desde então, em nossa existência, passamos por diversas perdas. Logo em seguida, passamos pelo desmame. Então já temos ali logo também nossa outra crise existencial quando perdemos o nosso objeto de prazer. Temos a nossa transição da infância para a adolescência, uma outra crise existencial, outra perda sofrida, causa dor, sofrimento, angústia, desestabilização. Temos transições da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta. E aqui temos várias perdas, aqui começamos a ter muitas perdas, aqui passamos a ter perdas significativas. Perdemos emprego, perdemos saúde, perdemos amigos de jornada, perdemos companheiros, entes queridos, e assim segue-se o fluxo existencial, acontecendo perdas e mais perdas, todas elas provocando dor, sofrimento, causando angústia, tristeza, provocando uma sensação de desconforto quase que mortal. E é justamente nessa linha da finitude que somos colocados diante da angústia da morte todos os dias. E aí nós temos algumas questões que nós podemos refletir sobre como podemos lidar com este sofrimento, com esta dor, no sentido de ir ao encontro dessa dor, ter contato com essa dor, amenizando minimamente o sofrimento que ela causa, que ela provoca em nós, o desconforto que ela provoca em nós, para que a gente possa prosseguir essa caminhada existencial de finitude. Bom, e aí a gente encontra algumas coisas, né? Luto, lidar com perdas, um processo. E aí é um processo muitas vezes lento e demorado para algumas pessoas. E aí nós nos deparamos com duas realidades, né? Há pessoas que elas fogem, não querem enfrentar, não querem ter contato com essa dor, e aí elas têm uma reação de evitação da dor, e aí elas se enchem de afazeres, ocupações para cobrir todo o tempo que ela possa ter para que ela não tenha contato com a dor, com o sofrimento. E tem aquelas pessoas que, por outro lado, se deixam ser tomadas
pela dor e consumidas pelo sofrimento e entram num baixo nível de energia, uma pulsão de morte, uma depressão profunda, no isolamento social, numa perda de contato com a realidade externa e se entrega profundamente à dor e ao sofrimento. Como a gente lida com essas realidades? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: nós precisamos ter contato com a dor. E nós não somos pessoas que fomos educadas para ter contato com a dor. E aí eu digo que a gente precisa ter uma psicoeducação nesse sentido. E isso acontece na busca por ajuda terapêutica. E aí você vai em busca de ajuda terapêutica para ter contato com essa dor. Por que que eu digo que nós não somos educados a ter contato com a dor? E você vai entender o porquê. Nós fomos criados para não lidar com as nossas emoções. Então nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Sempre nos disseram para que a gente deveria engolir o nosso choro e levantar a cabeça e seguir em frente. Esquece a dor. É coisa que não existe. Engole o choro e segue em frente. Lembra disso? Pois é. Então, isso dificulta o processo de elaboração de luto por perdas, principalmente a perda de um ente querido. Porque não somos educados a lidar com a dor. E aí você precisa fazer um processo de psicoeducação, de elaboração desse luto, para que você possa ter contato com a sua dor, lidar com a sua dor, minimizando o sofrimento que ela provoca na sua alma. Então é um processo de resolução de uma perda que pode provocar uma grande crise ou uma crise pequena, mas de qualquer forma provoca uma crise. É um processo de adaptação frente a uma nova realidade, a realidade sem o outro, ou a realidade sem aquilo, sem a coisa, uma realidade sem algo que você tem, que tem para você algum sentido e valor. Lembra do que eu disse no início? Da criança quando perde o objeto de prazer, que é o seio da mãe, é o seu objeto de prazer, é o seu objeto de maior valor. O seu desmame é traumático, né? O desmame é traumático. E geralmente substitui por outra coisa, por outro objeto de prazer, geralmente a chupeta, né? E aí, o luto ele pode ser processado de diversas formas, dependendo da cultura. Para nós, aqui no Brasil, nós somos latino-americanos, de uma cultura extremamente emotiva, e nós temos um outro problema para lidar com isso. Nós passamos, além de não sabermos lidar com as nossas emoções, somos levados todos os dias a passar por um processo de negação da morte. Não falamos sobre a morte, não pensamos sobre as perdas, não falamos sobre as perdas, não pensamos na possibilidade de perder algo, não pensamos na possibilidade de perder um emprego, de perder a empresa, de perder um ente querido, de perder dinheiro. Nós sempre pensamos na possibilidade de um estado de felicidade plena todos os dias e de nunca estar em sofrimento.
E por isso, quando somos pegos de surpresa por uma perda, então passamos por um processo longo de elaboração. E às vezes muito doloroso. É preciso entrar num processo de psicoeducação para que você possa entrar em contato com a sua dor, aprender a elaborar essa perda, dar ressignificado a esta realidade sem o outro, sem algo, dar ressignificado perante a ausência de, a falta de, e continuar a sua vida nessa jornada, nessa caminhada. Isso é muito importante a gente pensar, porque perder algo que tem valor para a gente é muito difícil, é muito doloroso. E perder um ente querido é muito mais doloroso. Muito mais doloroso. Mas precisamos entender que essa perda pertence a um projeto de existência onde ela tem um início e um fim. O início começou, o fim haverá de chegar. É preciso estar pronto para o início. Preparamos para o início, não preparamos? Moldamos o quarto, montamos berço, enxoval, etc, etc. Mas não nos preparamos para o fim. E o fim chega e a gente precisa dar novo sentido a essa realidade sem a presença de ou com a falta de. E é isso aí. Esse é o nosso vídeo. Espero você na nossa próxima conversa.